चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Yes, on the bus. Okay, you translate. Come this side. No, you sit. Sit this way. So first of all, I offer my humble, respectful senses unto lotus feet of my Gurupad Pradhan, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad. You come here. Take one asana. Sit here. Nitya-lila Pravishtam Vishnupad. Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Don't disturb me. So today is very super excellent auspicious day, Ekadashi Mahatithi. Morning we also discuss actually what is the perfect meaning of Ekadashi Tithi. Então, hoje é um dia muito auspicioso e sagrado, o dia de Ekadashi Tithi, e pela manhã a gente discutiu o significado perfeito do que quer dizer Ekadashi. Ekadashi Upavas. We are using this word, Vaishnava language. Ekadashi Upavas. Ekadashi means 11 days from the new moon and 11 days from the full moon. Então, Ekadashi Upavas, quer dizer que na nossa filosofia Vaishnava a gente usa esse nome Upavas. Então, Ekadashi quer dizer 11 dias depois da lua nova ou depois da lua cheia. And Upavas, there are two meanings, I also explained. Upavas. Upavas means first, not eating any kinds of grains in the day of Ekadashi.
Então, Upavas tem dois significados. Eu expliquei que tem dois significados. O primeiro, Upavas quer dizer jejum, que a gente não come nenhum tipo de grão. Every day we are eating, but every 15 days, one day, you have to give the rest of your senses. Então, todos os dias a gente come, mas a cada 15 dias a gente deve dar um dia de descanso para os nossos sentidos. And 1 week you are not working, one day you also take rest. Then 7 days you are not working, 1 week means 7 days, 6 days you are working, or 1 day you are taking rest. In the same way, you have to give a rest of your senses of the bodies. Então, em uma semana, a semana tem 7 dias, mas a gente não trabalha os 7 dias. 6 dias você trabalha e um dia você descansa, né? Então, na semana 7 dias, 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Da mesma maneira, no nosso corpo a gente tem que dar descanso para os nossos sentidos. 24 hours if you drive the car, then engine will become hot, then engine will be crushed. Então, se você dirigir um carro por 24 horas, aí o motor vai esquentar e o carro vai quebrar. In the same way, in our body, also big engine in the inside there. Da mesma maneira, o nosso corpo tem também um motor muito grande. You have to give some rest of the engine. Então, você tem que dar um descanso para esse motor do corpo. Yeah. So for this regard, our scriptures also explain in the Ekadasi means Upavas. Upavas means fast. Então, por essa razão, as nossas escrituras explicam Upavas. Upavas quer dizer o quê? Jejum. But in Vaishnava, sometimes they are not giving the rest. The Upavas means fast too. They also doing what is called feast. Então, mas né, às vezes os Vaishnavas, a gente tem essa palavra em inglês fast, que quer dizer jejuar, mas em vez de fazer jejum, fast, a gente faz feast, quer dizer um banquete. Actually, that is not the Upavas. Upavas means you give the rest of your body, as like your eyes, nose, hands, legs, and Panchakarmendra, Gyanendriya. Mind, you will give slowly rest. You can give complete rest, especially breath cannot complete rest. Mas isso não é um Upavas perfeito. Upavas quer dizer que a gente faz jejum e a gente descansa. Você tem que dar descanso para os seus olhos, para as suas pernas, para os seus braços, para todos os membros do seu corpo. So give the rest actually. Then our Vaishnava philosophy give rest in Harikatha. Então, na filosofia Vaishnava, esse descanso é Harikatha. Sevake Visramana. Bhaktivedanta Prabhupada explained to the servant, he has no rest. 24 hours serve to Krishna. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada ele explica que o Sevaka ele não tem descanso. Na verdade, ele não descansa. Govinda Seva, Vishnu Seva, Vaishnava Seva. This is our life and soul. Govinda Seva, Vishnu Seva, Vaishnava Seva. Isso é a nossa vida e alma. So Upavas means just you give the rest of your senses because you know how to work every day. But once a week, one day you have give the rest. But in Vaishnava philosophy, no rest. Seva dharma. Because this is the nature of the soul. Jive Sarup Hoy Krishna Nitya Das. Krishna Tasashakti Veda Ved Prakash. All the living entities, they are the eternally servant of Krishna. Krishna Sadas. Actually, first you become Guru Das. Then Guru Das, Vaishnava Das, Mahaprabhu Das, then Krishna Das, then Radha Das. Então, esse Upavas quer dizer descanso, né? Que você dá descanso para os seus sentidos. Mas na filosofia Vaishnava não tem descanso. Então, por quê? Porque a nossa natureza da alma é de ser uma serva eterna de Krishna, de ver o Swarupa e Krishna Nitya Das. Mas primeiro você se torna Guru Das.
Guru Das, Vaishnava Das, Mahaprabhu Das, Krishna Das, Radha Das. So another meaning also explained upavas. Upa means what is that? Very close. Very close. Samipe vasa iti upavasa. Samipe very close to sit in front of Guru, Vaishnava, Shastra, Vigraha and Nam. Então, outro significado de upavas quer dizer sentar muito próximo, estar muito próximo. Então, você fica muito próximo de Nama, Vigraha, Shastra, Guru e Sadhu. And Lord Bhagavan, he manifested in 5 forms also. Guru Rupi, in the form of Guru, in the Vaishnava, Sadhu, Shastra of the scriptures, and Vigraha and Nam. Então, Krishna ele se manifesta dessas 5 maneiras, né? Guru Rupa é a forma de Guru, Vaishnava, o Sadhu, Shastra, as escrituras, Vigraha, a deidade e Nama, os santos nomes. He studied very nice drama. If you are from Guru and Vaishnava, then Maya catch you. Your Vaishnava Das too, what Das will come? Paneer Das. Então, ontem a gente teve um teatro muito belo, né? Que se você fica longe de Guru e dos Vaishnavas, o que acontece? Paneer Das means is what is the meaning of Paneer Das? Meaning Indriya Das. And you will be a servant of your senses. That is your Indriya Das. Então, de Vaishnava Das, servo dos Vaishnavas, você se torna Paneer Das, servo do Paneer. Quer dizer o quê? Você vai se tornar Indriya Das, servo dos seus próprios sentidos. If you now sit in front of Sadhu, Guru, Shastra, Vaishnava, Thakurji, then you will become the servant of senses. Então, se você não se tornar Vaishnava Das, você vai se... If you not sit in front of Guru, Vaishnava, Shastra, Thakurji, Vigraha, then you will become the servant of senses. That is called Indriya Das. Então, se você não sentar na frente de Guru, Sadhu, da Thakurji, de Nama e do Shastra, e aí você vai se tornar, então, o servo dos seus próprios sentidos. Conditioned soul, Vadasif cannot himself control all his senses. But when you sit in front of Sadhu, Guru, there will be heavy chastisement. Then you can control of your senses. Então, a alma condicionada, por ela mesma, ela não pode controlar os próprios sentidos. Mas quando ela senta na frente do Guru, do Sadhu, aí o Sadhu dá um castigo muito pesado e dessa maneira os sentidos são controlados. Conditioned soul cannot see his own faults. So Sadhu, Guru will be show to your faults. Then you can, Sadhu, Guru, Vaishnava also rectify your faults. Então, a alma condicionada não pode ver as próprias falhas. Por isso, o Sadhu, Guru e Vaishnava, eles vão e te mostram as suas falhas e dessa maneira você pode se corrigir. So it's a very nice drama. This is very important. Every single sadhu need. Then when we are far from sadhu or guru, that time all our senses want to enjoy the material sense gratification. Então ontem a gente teve um teatro muito bom, muito essencial, que fala que quando você está longe do sadhu, do guru, é o que acontece, você não vai conseguir controlar os seus sentidos, você vai querer desfrutar dos sentidos. Try to understand. If you stay alone in a room, how long you chant holy names? Then you sleep. Sleepiness automatically comes. You think, oh wait, today I will chant 1 lakh holy names. Then tiredness comes. Hare Krishna, Hare. But if you sit in front of sadhu, guru, shastra, they will say, no, chant holy name. Morning I also, by force, everybody chant. At least 15 minutes. 15 minutes all we chant holy names again. With me. Right? I tell everybody take japa mahala, chant holy names. How many? 15 minutes. More than 20 minutes I think so. I recording there. Tentem entender, se você sentar num quarto sozinho, por quanto tempo você vai conseguir cantar os santos nomes? Você vai sentar lá e pensar, vou cantar uma laca, mas você começa a cantar e você vai ficar com sono, Hare Krishna, Hare Krishna. Mas se você sentar na frente do sadhu, não. Porque, né, o Gurudev está explicando, igual hoje, ele sentou e à força ele mandou todo mundo cantar os santos nomes junto com ele. Ele pegou a japa, 15 minutos, 20 minutos, ele ficou cantando e todo mundo cantou junto com ele. Aí não vem sono.
Even you chant holy names alone, your mind will travel around the world without ticket, without visa, without passport. But when you sit in front of sadhu or Guru is looking, everybody chanting all holy names. Today morning I gave everybody one photo of Mahaprabhu, and also back also Mahamantra, Nam, Vigraha, Sadhu, Shastra. So you are in front of sadhu and chanting holy names. You have no time. Your mind cannot to go here and there, because everybody will all together chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, se você cantar os santos nomes sozinho, o que vai acontecer? A sua mente vai viajar sem passaporte, sem visto, sem passagem, e ela vai daqui para lá. Mas quando você canta os santos nomes com o Guru Vaishnava, sua mente não tem para onde fugir. Hoje o Gurudeva ele deu uma foto de Mahaprabhu e para todo mundo cantou os santos nomes junto com ele, meditando em Mahaprabhu. Então tá lá o Sadhu, Vigraha, tá tudo presente quando você está na frente do Guru. Or otherwise, sometimes you open your iPad, now what is called? iPhone, then cling, then Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Aí o que acontece? Às vezes você abre o seu celular aí, o seu iPhone This is aí. not chanting holy name. At least 1 hour, 3 hours, chant holy names and completely what? Switch off. Então às vezes você abre o seu Switch off iPhone, iPad, iPhone, and e aí você começa a cantar os santos nomes, Hare Krishna, e de repente, plim, uma mensagem, você Hare Krishna, Hare Krishna, começa ali. Não, isso não é cantar os santos nomes de maneira perfeita. Pelo menos 1 hora não, 3 horas, desligue o celular completamente e cante os santos nomes. you have to control your mind. So upa means samipe basa. Samipe means very close to sit. Bas means to sit or stay. Sit or stay in front of sadhu, guru, shastra, and nam and vigraha. Então você tem que controlar a sua mente, né? Upavasa quer dizer o quê? Quer dizer que você vai sentar ou estar muito próximo de quem? De sadhu, guru, vigraha, nama e shastra. And you also change your chant holy name. And for this regard, here Nam Tattva, Bhaktivinoda Thakur explained, your Harinam himself manifested in this material in the form of Chidakshar. Chidakshar means transcendental syllables. Então cante os santos nomes também, né? Aqui Bhaktivinoda Thakur, ele explica nessa canção Jaya Jaya Harinam que esses santos nomes são na verdade sílabas transcendentais. Because Lord is very merciful. He wants also to sit in front of the devotee and listen his own sweet names. Porque o Senhor ele é muito misericordioso e ele também quer sentar próximo de seus devotos e ouvir os seus nomes que são muito doces. If you give my joy, I will not happy. Okay? Don't give my joy. In front of, if I give you joy, will you be happy or not? Então o Gurudeva está falando, se eu glorificar vocês, se eu falar Jai para vocês vão ficar felizes ou não? Okay, 1 time can give, 2 times, 3 times, then I will be... Uma vez você pode falar Jai, 1 vez, 2 vezes, depois de 3 vezes eu vou ficar bravo, hein? Não é para me glorificar. You will be happy? Você vai ficar feliz ou não? Joy. Vaishnava Das Ki Jai. Okay, 1 time you will be happy, 2 times, 3 times, 10 times, then you become very angry. But too much, that means Oti Bhakti Chorilak. Too much activity, that is called the symptom of thief or criticize. Então, se eu der, né, falar suas glórias 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, aí você vai ficar nervoso. Depois você não vai querer mais que eu fale, né? Porque muitos sintomas de Bhakti quer dizer, na verdade, que você é um ladrão. But Lord Sri Hari, he is very happy. And if you give joy to him, Krishna, then Krishna is very happy. And Krishna happy. If you chant his holy names, he will be very happy. And he wants also listen his own holy names from the mouth of the devotee.
Mas então Shri Hari, ele vai ficar muito feliz. Se você falar Jai, as glórias de Hari, ele vai ficar muito feliz. E ele também quer cantar, ele também quer ouvir a glória dos nomes deles, de seus devotos. Se você glorificar a ele quer muito ouvir esses nomes doces, que são os próprios nomes dele. And first I tell you about Mahaprabhu Lila. And once Lord Chaitanya Mahaprabhu sitting in his room outside, 100,000 devotees, they glorify to Lord Chaitanya. Jai Sachinandana Gaur Hari Ki Jai. Jai Sachinandana Gaur Hari Ki Jai. Again and again, then Mahaprabhu came around. Hey, what are you doing? Why give you my joy? Give joy to Krishna. Externally Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu is angry, but internally he is very happy. Because he is Krishna. He wants to listen the sweetness of his holy names, Nam, Harinam. Então primeiro eu vou falar sobre Chaitanya Mahaprabhu. Certa vez Chaitanya Mahaprabhu, ele estava dentro do seu quarto, e fora do quarto tinham milhares e milhares de devotos glorificando Chaitanya Mahaprabhu. Satinandana Gaura Hari Ki Jai, Satinandana Gaura Hari Ki Jai. Aí ele saiu do quarto e ele falou, ei, por que vocês estão me glorificando? Glorifiquem a Krishna. Então externamente ele estava mostrando como se ele não quisesse nenhuma glorificação, mas como ele é o próprio Krishna, ele quer ouvir as suas próprias glórias. Antare Bahire Prabhu Jadyapi Kare Ros Vyavahar. Antare Prabhu Ananda Apar. Chaitanya Charitamrita. Externally Mahaprabhu become very angry. Hey, why give you my joy? You give joy to Krishna. Então Chaitanya... But internally Mahaprabhu is happy. Then Sarva Damodar told Prabhu, you are same Krishna. You are same Krishna. So what happened? In your Krishna form, you want to listen of your own glorification, own holy names, own pastimes. And for this regard, you manifested in the form of Jagannath. Jagannath means he. Krishna listen his own sweet pastimes and with the devotees, separation mode. Then Krishna manifested in the form of Jagannath. Então, Chaitanya Charitamrita fala, que externamente Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou muito irado. Ele falou, e por que vocês estão dando glórias para mim? Eu não quero ouvir minhas glórias. Mas internamente ele estava muito satisfeito. Então, Sarupa Damodara, ele veio e falou, mas Chaitanya Mahaprabhu, você é o próprio Krishna, você não é diferente de Krishna. Como Krishna, você quer ouvir suas próprias glórias e por isso você se manifestou como Jagannatha. Quem é Jagannatha? Jagannatha é Krishna que quer ouvir as suas próprias glórias. Even in Jagannath Puri Ratha Jatra, for chanting holy names. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. Then Jagannath, very happy. Look, in this material no one will be happy if you again and again give his joy. But in Jagannath Puri, Jagannath Dev, very happy. 1,000 devotees when they are chanting Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jagannath very happy or not? Então, em Jagannatha Puri, você pode ver o que está acontecendo. Jagannatha, ele está lá, né, na carruagem, e o que eles estão cantando? Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. E ele está dançando para frente e para trás, ele está muito feliz, olha só. Ele está ouvindo as próprias glórias e por isso ele está dançando para frente e para trás. So in this way we see, why? Because Nam, Vigraha, Sarup, 3 1. There are no difference. Nam, Vigraha, Vigraha means deities, and his own Sarup. Então a gente vê que não existe nenhuma diferença entre Nama, os santos nomes, Vigraha, a deidade, e Swarupa, a própria forma do Senhor. Same Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. And what he is chanting? His own name, Krishna Nam. Então Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. E o que ele está cantando? O seu próprio nome, Krishna Nam. So for this regard, Srimad Bhagavata gives evidence. Krishna Varnam Tisa Krishnam Sangopang Vastra Parshadam Jaggai Sankirtana Prare Jajantehi Sumedhasa. In this Kali Yuga, how do you know he is Bhagavan? Now Krishna Varnam, Krishna himself, and he chants his own 2 syllables and Krishna. Então o Srimad Bhagavata, ele dá essa evidência, né? Então esse verso que o Gurudev citou, ele fala o quê? Krishna Varnam.
que Krishna ele está cantando as suas próprias sílabas, Krishna. Not only this, Haridas Thakur chanted 3 lakhs holy names, perfect holy name, Apadita Harina, Haridas Thakur chanted, and in the cave of the snake. Não só isso, mas Haridas Thakur ele cantava 3 lakhs dos santos nomes, né? Na cova de uma cobra ele cantava esse santo nome puro. Then that cobra came and listened the sweet names from the mouth of Haridas Thakur. E aí a própria cobra ela saiu do buraco e ela veio para ouvir os santos nomes puros que Haridas Thakur estava cantando. Then everybody told, Prabhu, Haridas Thakur, don't stay here. Here cobra will bite you. E aí todo mundo falou, Prabhu, Haridas Thakur, não fica aqui, se você ficar aqui a cobra vai vir e vai te picar. Then Haridas Thakur, Naralila, human being, okay, I will leave this place. That time that cobra came to Haridas Thakur, told him, Haridas, I am his own holy names, not mine. Então Krishna ele fica muito feliz de ouvir os seus próprios nomes e ele quer ouvir esse Nam Mahatmya, a glória dos seus próprios nomes, dos nomes de Krishna. For this regard, one who chants holy names, and Krishna also chasing behind to him. Então por essa razão aquela pessoa que canta os santos nomes, o próprio Krishna vai correndo atrás daquela pessoa. Yeah, what kinds of sweetness, Ananda Madhur. Não é fácil de levar, às vezes a deidade tem 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 100 quilos, como que você vai levar ela para todo lugar? Mas os santos nomes muito fácil, para todo lugar você pode cantar. But this akshara is very, very heavy. Mas então essa akshara, essas sílabas, na verdade elas são muito, muito pesadas. Once in Dwarikapuri, tell you one very nice story about how is it powerful the akshara means syllables of holy names. Então eu vou contar uma história muito bela sobre akshara, sobre as sílabas dos santos nomes. Certa vez em Dwarkapuri. And in Dwarkapuri, once in solar eclipse or lunar eclipse. Em Dwarkapuri, nessa época estava acontecendo um eclipse solar ou lunar. According to Vedic culture, after solar eclipse or lunar eclipse, Surya Grahan, Chandra Grahan, when finished, then you have to take bath, then you give some dakshin to brahmanas or sadhus. Então, de acordo com a cultura védica, depois de um eclipse solar ou lunar, você tem que se banhar e você tem que fazer uma doação da dakshina para os sadhus. So that time, Satyabhama, she took vow. Oh, this is very super excellent, auspicious time, Surya Grahan. Surya Grahan means solar eclipse. So I give some dakshin to sadhu. Então, Satyabhama ela fez um voto, né, que depois desse Surya Grahan, que é o eclipse solar, que ela ia fazer da dakshina, doação para os sadhus. Then, what dakshin will you give? Well, Satyabhama she told, I will give sarnadan. Sarnadan means, understand, donation, the gold donation. Então ela fez um voto de fazer qual tipo de doação? Saranadam, quer dizer a doação em ouro. And how much donation gold you give? Então quanto de ouro que você pode dar? And everybody after Satyabhama, then Satyabhama she told, I took vow in the time of solar eclipse, I will give the sarnadan, donation of gold. Então, porque todos perguntaram para Satyabhama quanto de doação, quanto de ouro que você vai poder doar, né? Porque ela fez esse voto que depois do eclipse solar, que ela ia fazer essa doação em ouro, né? Uma doação para os brahmanas, para os sadhus em ouro. That time how much you give? E aí naquela hora eles perguntaram para ela, quanto que você vai dar? Then Satyabhama she told, I will take one balance, one side Krishna and one side I give my all ornaments and sarna to the Brahmana. Então aí Satyabhama ela disse que eu vou pegar uma balança e de um dos lados da balança eu vou colocar Krishna. E do outro lado, todos os meus ornamentos, tudo que eu tenho em ouro, eu vou colocar e vou dar essa mesma quantidade para os sadhus. Then Narada Rishi appeared. E aí Narada Rishi apareceu. Then Narada Rishi told,
Okay, Satyabhama, you took vow in this day of solar eclipse, you give Sarnadan to the Brahman, Sadhu, and so I want, you give me. So, okay, of course. In my room, many what is called many ornaments of gold I have to give you, and one side is one balance Krishna will be sit, or another side my and gold I will give you. E aí Naradarisha ele apareceu e ele falou, então tá bom Satyabhama, você fez esse voto que depois do eclipse solar você ia colocar na balança de um lado Krishna e do outro você ia dar todo o peso com seus ornamentos de ouro. E ela falou, não tem problema, no meu quarto, no meu closet eu tenho muitas joias, muito ouro, muitos ornamentos, então eu vou poder dar tudo. Then